senhoras e senhores, os demais aqui presentes, é com enorme satisfação que nossa equipe, composta pelos acadêmicos Paulo, Jardel, Priscila, Vladimir, Hélio, Rafael, Felipe, Yara e por minha ideia, retornamos a esse auditório, onde também se encontram profissionais qualificados, onde iremos argumentar sobre a defesa de um servo que recebeu um talento, descrito na parábola capítulo 26, versículo 14 a 30 do livro de Mateus. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e passo a palavra a Yara, que tenho certeza que irá prender a atenção de vocês com sua magnífica argumentação. Senhoras, senhores, boa noite. Inicialmente, eu quero cumprimentar os meus novos colegas pelo suporte que têm dado a toda a equipe no momento da sustentação oral. E também parabenizar os nossos oponentes pelo brilhantismo na apresentação dos argumentos de acusação. Porém, meus amigos, quero dizer a vocês que estou aqui, nesta noite, para apresentar as minhas razões de defesa a este pobre servo que recebeu apenas um talento na partida do seu senhor. Iniciarei a minha fala fazendo um breve histórico através de analogias para que vocês entendam mais facilmente os fatos ocorridos. Uma lei estabelece um padrão, ou ela estabelece como as coisas devem acontecer ou como elas de fato acontecem. A lei da gravidade indica que uma laje deve ficar onde ela estiver colocada. Assim, a calçada estará sempre no mesmo lugar. Mas todos nós aqui, um dia já vimos lajes pesadíssimas de concreto que foram levantadas e quebradas porque uma pequenina sementinha caiu no chão, cresceu, tornou-se árvore e levantou e quebrou toda a calçada com as suas raízes. É assim que uma lei mostra que é superior à outra. A segunda lei, aquela do crescimento das sementes, não anula a primeira, a da gravidade. Porém, a segunda supera o poder da primeira, assim como a lei do Espírito supera a lei do pecado. A lição básica da parábola dos 10 talentos é a produtividade. Produtividade esta entendida como uma vida vitoriosa, de transformação de caráter e de aquisição de virtudes. Enfim, a produtividade depende da relação que o servo tem com o seu senhor. Os dois primeiros servos tinham uma relação de amor e confiança com o seu senhor. O senhor acreditava neles e eles o amavam, respeitavam e admiravam. Então, quando o senhor foi embora, eles trabalharam com os talentos que o senhor lhes deu e quando o senhor voltou, eles tinham o dobro, como fruto do trabalho das suas mãos. Até aqui, tudo parece perfeito. Porém, essa produtividade estava ligada ao tipo de relacionamento que eles tinham com o seu senhor. Já no caso do terceiro servo, aquele que recebeu somente um talento é completamente diferente. O terceiro servo era repleto de amargura e de ressentimento. Por quê? Porque era apenas um servo. Trabalhava para o seu senhor, mas no fundo não o conhecia de verdade. E nem tampouco o amava, apenas o tolerava por medo. E todo esse sentimento um dia veio à tona, conforme o relatado nos versículos 24 e 25. Mas, chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Essa parábola contém uma das mensagens mais solenes que precisamos entender. O
tipo de relacionamento que Deus quer ter com o ser humano está fundamentado no amor, na graça, na confiança. Um servo com medo nunca poderá ser produtivo. Se voltarmos por um instante no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não os criou para serem robôs programados para obedecer. Deus os criou para que fossem seus filhos. Deus não quer escravos, quer filhos, seres humanos realizados, valorizados, amados e compreendidos. Se olharmos aqui na Bíblia, nós veremos que o relacionamento que Deus teve com Adão e Eva foi um relacionamento de pais e filhos. Todos os dias Deus chegava ao jardim e Adão e Eva jogavam-se nos braços do Pai. Havia uma relação de confiança, de amor, de companheirismo. Sabem quando nasceu o medo? Quando o ser humano tentou tornar-se o Deus da sua própria vida. Quando ele usou o mal a liberdade que Deus lhes confiara. O fato é que Deus nunca poderia estabelecer um relacionamento de amor com o homem se o tivesse criado sem liberdade. A expressão do seu amor era a liberdade. A liberdade para fazer o bem ou para fazer o mal. Tem muita gente ainda hoje que se pergunta: se Deus sabia que o homem ia pecar, por que colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal? Por que permitiu a possibilidade do mal? Caríssimo, entenda. Se Deus, ao criar o mundo, não tivesse colocado diante do homem a possibilidade do mal, o ser humano não seria livre. O ser humano seria escravo do bem. Ele seria bom unicamente porque não existiria a possibilidade de ser mal. Ele não teria liberdade, não poderia escolher. Seria como um animal dominado pelo instinto para aquele tipo de vida, incapaz de decidir. Foi por isso que Deus criou o ser humano livre. Mas quando ele usou mal essa liberdade, o próprio texto bíblico relata em Gênesis que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim durante o dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E aí vem a resposta do homem: Senhor, tive medo e me escondi. E nasce então o medo. Senhoras, senhores, eu gostaria que todos tentassem relembrar os conceitos da palavra e do sentimento medo que a nobre colega Michele nos apresentou durante a sua exposição na semana passada. O medo tem origem no pecado. Antes da entrada do pecado, o medo não existia. O medo é o oposto do amor. Desde criancinha somos assim. Crescemos pensando assim, cheios de medo dos castigos dos nossos pais. Com isso perdemos a confiança, a segurança e o amor. Então, Senhor, estou convicta de que o terceiro servo não sabia o significado e também as consequências do seu medo ao seu Senhor. Talvez ele pensasse que o medo era apenas uma condição inerente da sua condição de servo. Possivelmente, ele nunca tivesse se dado conta de que não o amava e, por consequência, não o respeitava. Ele não estava consciente do conceito que tinha do seu Senhor. As acusações que saíram da sua boca apareceram somente no momento do confronto, do ajuste de contas. Foi aí que ele confrontou-se com a realidade. Ele não amava o seu Senhor, não o conhecia verdadeiramente, somente o temia.
colhia o que não havia plantado e ajuntava o que não havia semeado. Que situação triste. Jamais ele tomou posse da sua herança. E nenhum investimento realizou com ela. O dom e o talento recebidos ficaram enterrados, sem utilidade para nenhum. Nenhum fruto havia para apresentar. Por quê? Simplesmente porque teve medo do seu Senhor. Medo que ele fosse tão injusto com ele, como sempre o fora com os outros. Colhendo sem plantar e ajuntando sem semear. Como ainda hoje existem muitos patrões assim, que exploram os seus empregados. Agora eu pergunto a vocês, o servo que sente o amor do seu Senhor, que tem consciência da sua proteção, da sua admiração, do seu respeito, não amadurece na vida e cria possibilidades de multiplicar os talentos recebidos? Assim, como os filhos, se sabem que os pais estão ao seu lado, que eles o amam com aquele amor incondicional, que neles confia, não teme o futuro nem desafio. Portanto, nobres colegas, a produtividade depende do tipo de relacionamento que o servo tem com o seu Senhor. Para finalizar, senhores, eu peço a todos que reflitam e que meditem. Esse servo não será a grande vítima do tipo de relacionamento imposto pelo seu Senhor? Da injustiça, da discriminação, da segregação imposta pelo seu Senhor quando humilhou, discriminou e preteriu esse pobre servo? Lembrem-se, nem todos os erros podem ser reparados, mas todos podem ser perdoados. Pelas razões aqui apresentadas, Senhor, eu peço a absolvição desta pobre vítima do sistema que, por medo